Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo neste sábado. E a gente começa, claro, falando da onda de protestos que acontece em todo o país. Nesse final de semana, pelo menos 11 cidades em 9 estados têm manifestações confirmadas nas redes sociais, incluindo entre elas 6 capitais. São Paulo, Maceió, São Luís, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Campo Mourão, que fica no Paraná, Caruaru, em Pernambuco, Aberlado Luz, que fica em Santa Catarina, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. A maioria dos atos é contra a corrupção e também a PEC 37, que, só para a gente lembrar, retira a atribuição da promotoria de investigações, ainda que a votação da emenda tenha sido adiada. Nenhum dos atos é organizado pelo movimento Passe Livre, ao exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo. E a Prefeitura de Belém do Pará confirmou a segunda morte durante as manifestações históricas que aconteceram em todo o país. Uma mulher teve uma parada cardíaca e morreu após a explosão de uma bomba nos protestos da capital paraense. Confirmada nesta sexta-feira a segunda morte durante as manifestações históricas que se espalharam pelo país nos últimos dias. Uma mulher de 54 anos que trabalhava como gari teve uma parada cardíaca após a explosão de uma bomba nos protestos de Belém, no Pará. A vítima sofria de hipertensão, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo a imprensa paraense, a bomba foi jogada por policiais militares que tentavam conter um grupo de manifestantes. A primeira morte durante os protestos ocorreu nesta quinta-feira, quando um jovem de 18 anos foi atropelado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nesta sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião de emergência com seus principais ministros para discutir os efeitos das manifestações, mas até agora não se pronunciou. Os protestos, que começaram por causa de um aumento da tarifa de transporte em São Paulo, acabaram ganhando força e a lista de reivindicações também cresceu. Em declarações à imprensa, o secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, disse que é preciso entender que as manifestações estão exigindo mudanças e elas representam uma insatisfação popular. E ontem as principais rodovias de São Paulo ficaram interditadas ao longo da tarde e também à noite. Cerca de 5.000 manifestantes impediram passageiros de chegarem ou saírem do aeroporto de Cumbica, que fica em Guarulhos. Muitos caminharam até o terminal para não perder o voo. O acesso ficou completamente parado. As rodovias Dutra, Castelo Branco, Imigrantes, Ayrton Senna e outras estradas importantes tiveram intervenção da Polícia Militar para afastar os manifestantes. E alguns desses protestos ocorrem também por causa dos gastos com a Copa das Confederações. A FIFA informou que não considera suspender o evento devido aos protestos. A afirmação é do diretor de comunicação da entidade. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, reafirmou que a Copa do Mundo, que vai acontecer no ano que vem, tem de ser realizada no Brasil porque não existe um plano B. Em meio à onda de protestos no Brasil, o diretor de comunicação da FIFA, Pecca Odriozola, disse nesta sexta-feira que a entidade não considerou suspender a Copa das Confederações. Em nenhum momento a FIFA, o comitê organizador local e o governo federal discutiram ou consideraram cancelar a Copa das Confederações. O porta-voz afirmou também que a entidade está em contato constante com todas as partes envolvidas no evento. Apoiamos e reconhecemos o direito à liberdade de expressão e de manifestação pacífica. Condenamos qualquer forma de violência. Estamos em constante contato com as autoridades locais e temos plena confiança nas medidas de segurança. Também nesta sexta-feira, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, ressaltou que a Copa das Confederações e a Copa do Mundo têm de ser realizadas no Brasil. De forma enfática, Valk disse que não há plano B e que os eventos estão garantidos. Muito bem, a nossa equipe de produção acompanha agora as manifestações no Brasil e também no mundo. Eu tenho algumas informações para você. Novos protestos, como eu falei na abertura do jornal, acontecem em todo o país. Nesse momento, só para você ter uma ideia, 20.000 pessoas marcham em Belo Horizonte em direção a Mineirão, que é um dos estádios que foi construído para a Copa. Também acontecem manifestações na Alemanha, fora do Brasil. Na Argentina, onde uma ponte foi bloqueada, só para você ter uma ideia. E na Avenida Paulista, neste momento também, ocorre um protesto contra a PEC 37. A gente está falando da capital paulista, Avenida Paulista, e o que aconteceu na cidade durante a semana deixou um prejuízo de mais de R$260 mil, segundo informações da Prefeitura. Veja agora os estragos. A maior parte do dinheiro será usada para recuperar o próprio prédio da Prefeitura.
Quase R$250 mil serão usados só na recuperação do edifício Matarazzo, a sede da prefeitura da cidade. Outros R$12 mil serão necessários para a limpeza da fachada do Teatro Municipal e também na substituição de vidros quebrados. Por causa dessa polêmica toda aí de transporte, os vereadores de São Paulo podem abrir na terça-feira que vem, dia 25, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os gastos da prefeitura com empresas e também cooperativas de ônibus da capital paulista. Neste ano, cerca de R$1,4 bilhão devem ser gastos com o dinheiro público para bancar o serviço de ônibus na cidade de São Paulo. Essa é a fatia do orçamento que a prefeitura planeja gastar com os subsídios revertidos para os donos dos coletivos. Existe outra fatia que é paga diretamente pelos paulistanos com as passagens, o que é muito maior. O pedido já foi protocolado e conta com apoio popular para que a medida seja aprovada. Quem defende a iniciativa argumenta que as planilhas de pagamento da prefeitura são confusas. Os atuais contratos foram assinados há uma década e vencem este ano. E ainda sobre transportes, o BNDES vai emprestar para o governo de São Paulo mais de R$2 bilhões para a expansão do metrô e também a construção do monotrilho na capital. A linha verde vai ganhar mais 4 estações: Orfanato, Água Rasa, Anália Franco e Vila Formosa, que será ligada à estação Vila Prudente na zona leste da cidade de São Paulo. A linha, que hoje atende mais de 500 mil pessoas, vai passar a atender 1.200.000 por dia. Além do metrô, o governo do estado deve destinar R$800 milhões para a linha 15 Prata, o monotrilho, que vai unir a estação Vila Prudente ao Hospital Cidade Tiradentes. Ao todo, vão ser 7 estações e 54 trens, com capacidade para atender 1.000 usuários cada um. E a gente fala agora de uma estatística que desafia o governo e preocupa muita gente. Para você ter uma ideia, 10 milhões de crianças em todo o país estão sem creche. Em São Paulo, o número chega a ser vergonhoso, como mostra para a gente agora a repórter Patrícia Biasi. Só em São Paulo, a espera por vagas é de 100 mil crianças. Esta creche, na zona oeste da cidade, tem 255, num bairro onde mais de 1.700 estão na fila. E o problema não é só esse. São apenas 28 professores. Para dar comida aos menores, a diretora precisa pedir ajuda aos adolescentes, estudantes do Centro de Convivência, que faz parte do mesmo complexo. O ano passado, a prefeitura nos pediu que aumentasse. Na verdade, não foi um pedido, né? Foi quase uma determinação. Nós tivemos que aumentar o número de vagas para 270 vagas, né? Porque eles determinaram. Nós aumentamos e no final do ano nós dissemos que nós não tínhamos condição, porque empobrece o trabalho educativo. As inscrições das crianças para conseguir uma vaga em São Paulo são feitas via internet. O sistema, chamado de EOL, Escola Online, faz uma organização por faixa etária e pela região onde a criança mora. E o único critério usado para a seleção é a ordem de cadastramento. Hoje nós temos crianças com nanismo, síndrome de Down, nós temos alguns casos que nós conseguimos inserir no trabalho, pensando numa educação inclusiva. Existem casos que nós não temos condição de trabalhar e eles são trazidos a nós pela fila sem avaliação desse caso. Por exemplo, a gente está vivendo uma situação de uma criança que tem autismo severo, que foi encaminhada para uma turma de 4 anos. Essa criança não anda, não fala, usa fralda. Nessa sala que ela foi encaminhada, são 25 crianças para uma professora. A diretora do Instituto de Pesquisas, Patrícia Galvão, considera o déficit de vagas no país inaceitável. Para que as crianças tenham educação desde criança, porque a creche é um espaço de educação, e para que as mães possam trabalhar. Hoje as mulheres representam 45% da força de trabalho no país. A filósofa cita uma pesquisa com 800 mulheres que trabalham fora de casa, feita em 9 capitais brasileiras. A pergunta era de quem é a responsabilidade pela educação das crianças. As prefeituras e o governo estadual e federal não têm feito uma aliança à altura para ter recursos
Não só para construir creche e ter um mobiliário, mas para ter o pessoal qualificado para estar lá. A presidenta Dilma, na eleição passada, fez parte do seu programa político, da sua fala de televisão, a construção de 2.000 creches. Não se construiu nem 10% dessas creches. Pois é, dinheiro para construir a gente pode garantir que não faltou. O problema é a falta de vontade política. E a Secretaria de Educação de São Paulo informou que existe um projeto para ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a educação infantil. A gente vai esperar que isso aconteça. Notícia triste no Ceará, um acidente de ônibus deixou 7 pessoas mortas e 30 feridas. Foi em Sobral, que fica na região norte do estado. O motorista tentou fazer uma curva e o veículo caiu no barranco. Segundo os bombeiros, o motorista pode ter cochilado. 3 pessoas ficaram presas nas ferragens e uma mulher teve as pernas amputadas. O ônibus saiu de Belém com destino à Fortaleza. A gente volta a falar das manifestações, tem fora do Brasil também, mas antes algumas informações importantes para você saber. Como eu disse, em Belo Horizonte são 20 mil pessoas protestando nesse momento. Em Salvador, o protesto é pacífico e os manifestantes pedem metrô, o que já demorou para acontecer também na capital baiana. Nós temos protestos ainda em Goiás, onde os protestantes reclamam aí da PEC 37. Em Roraima, 2.000 pessoas seguem pelas ruas de diversas cidades, principalmente da capital, reclamando também da PEC 37. O que a gente consegue avaliar neste sábado é que a maioria das manifestações acontece contra a PEC 37. Como eu disse, tem protesto fora do Brasil. Na Itália, diversos sindicatos conseguiram reunir hoje em Roma mais de 100 mil pessoas numa passeata contra o desemprego no país. Ônibus vindos de diversas partes da Itália levaram trabalhadores a esta manifestação. Pela primeira vez em 10 anos, participam os 3 sindicatos juntos. Milhares de pessoas fazem protestos em Roma contra o desemprego. Para os sindicatos, não há mais tempo a perder. É necessário frear a queda livre da economia do país, examinar imediatamente questões como os investimentos, a redistribuição da receita e a recuperação do consumo. Na Índia, mais de 60 mil pessoas ficaram ilhadas por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Cerca de 600 mortes já foram confirmadas. As equipes de socorro se apressam para resgatar dezenas de peregrinos e turistas isolados pelas chuvas que devastaram o norte da Índia. As águas dos rios têm destruído casas, edifícios e aldeias inteiras, além de derrubar pontes e estradas que levam às cidades da região montanhosa. Até agora, mais de 600 corpos foram encontrados. Também na Índia, pelo menos 10 pessoas, entre elas 6 crianças, morreram após o desabamento de um edifício nos arredores de Mumbai. O imóvel de 3 andares e com mais ou menos 35 anos, segundo a imprensa indiana, desabou por volta das 2 horas da manhã pelo horário local. Mumbai, a capital financeira e cidade mais populosa do país, com quase 20 milhões de habitantes, está localizada em uma estreita península onde a densidade populacional é muito alta. A situação propiciou o crescimento desordenado no subúrbio nos últimos anos. As autoridades prenderam 9 pessoas, inclusive vários funcionários públicos e os 2 construtores do imóvel. Em abril, 74 pessoas morreram na queda de um edifício que foi ilegalmente construído na cidade de Thane. A gente vai fazer agora um intervalo e a seguir você vai ter mais informações sobre as manifestações e vai ver também que já estão chegando as tão esperadas férias de julho. E claro, muitos brasileiros já planejam a viagem. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta e agora a gente mostra para você uma solenidade que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, na qual foram comemorados os 33 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastores de todos os lugares do país e também autoridades participaram. E o nosso repórter Diógenes Gonzalez mostra agora como foi. Na recepção do Palácio 9 de Julho, convidados aguardam para homenagear especialmente o fundador da igreja. Entre eles, um pastor que acompanha o missionário desde antes de tudo começar. O senhor participou até mesmo antes do início da igreja, não é? Porque a minha mãe começou esse trabalho de libertação, porque eu vivia no álcool, eu era alcoólatra, de beber, de cair mesmo, e minha mãe começou no final de 77 essa luta pela conversão. E em 83 aí eu me firmei realmente, e em Madureira, na Estrada do Portela, eu me firmei com Cristo. Esta história começou com Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares. Em 1980, ele fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, ela está presente em 11 países, além do Brasil. São mais de 2.000 templos espalhados pelo mundo todo. E a sede é aqui na cidade de São Paulo. É importante frisar que esse é um ano muito importante para a nossa igreja, até pela idade que ela tem no simbolismo cristão, que é a idade de Cristo, como todo mundo diz, 33 anos, e é uma honra para nós, para a nossa igreja, para os membros, para o corpo da igreja, os pastores, a gente poder fazer uma cerimônia na Assembleia mais importante do nosso país, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. A Igreja Internacional da Graça de Deus vai além da religião. É formada por células da literatura, passando pela música, até a rede internacional de televisão, que informam e influenciam culturalmente a sociedade. O missionário tem publicado vários livros. O missionário Soares tem publicado principalmente o livro Como Tomar Posse da Bênção em várias línguas. E isso tem fortissimamente atingido o povo de Deus. A igreja é conhecida pela presença maciça nos meios de comunicação. O missionário R.R. Soares já foi o homem com maior tempo de exposição na TV aberta brasileira, alcançando a marca de 100 horas por semana de programação. Quero cumprimentar aqui a todos os telespectadores, aos pastores, em especial ao pastor Jaime de Amorim, ao missionário R.R. Soares, e dizer que a gente fica muito feliz de fazer parte dessa família da RIT. Porque foi aqui nesse ministério que eu conheci a palavra do Senhor e através desse ministério eu vi acontecer grandes milagres, inclusive milagres na minha família. A homenagem acontece num momento importante para o país. Momento de reivindicações populares, de manifestações e do desejo da construção de um país melhor para todos. O povo está insatisfeito, está cansado da ação do político. Agora, ela é preciso sim externar a voz dela. E a grande maioria está externando de forma pacífica. Uma minoria está indo para a bandidagem. Na verdade, eles estão lá para fazer bandidagem, não estão para protestar para nada. Mas vamos dizer que 95% ou até mais está com interesse. Precisamos dar fim à corrupção. Obrigado a vocês que estão fazendo isso. Porque isso desperta. Nós estamos tentando fazer, vai dar força para a gente lutar. Para que há mecanismos para cuidar melhor do erário público, do dinheiro, do orçamento que é feito e da fiscalização desse orçamento. E eu digo para todas as pessoas, não pare, continue a nos pressionar, porque só dessa forma que nós vamos conseguir mudar o nosso país. E voltando à homenagem, imagine a emoção de abrir a cerimônia simplesmente com a voz. Eu cheguei, na verdade, para o evento, eu não sabia. Foi surpresa. Imagina se eu tivesse vindo de camiseta. Foi muito bacana. Na hora eu tomei um choque. Falei, tem a programação aqui do evento e tal. Conversei com o mestre de cerimônia. Falei assim, o senhor vai dar início. Eu falei, puxa, que bacana. Fazer parte de 33 anos da igreja. Um missionário, Deus te abençoe. O senhor é um homem de Deus. Não vou nem falar muito para não chorar. Mas é muito bom. Muito bom poder estar com o missionário. Jesus, tu és o dono do meu coração. Faze da minha vida um lugar de adoração.
Aí, parabéns a todos os membros e liderança da Igreja Internacional da Graça de Deus. E agora a gente fala de uma paixão dos brasileiros que recebe uma justa homenagem neste sábado. Aliás, é o Dia Mundial do Fusca. E agora a gente mostra para você que o modelo nunca sai de moda. Aliás, a gente sempre vê um circulando por aí. Olha só. O Fusca foi criado a pedido de Hitler e Ferdinand Porsche e foi nomeado primeiramente de Volkswagen. Por aqui, o popular ganhou apelidos e depois foi oficialmente nomeado Fusca. No Brasil, o compacto chegou em 1950 e a sua fabricação foi iniciada em 1959, conquistando a liderança de vendas por 24 anos seguidos e alcançou a marca de 3 milhões e 100 mil unidades. Até hoje conquista gerações pelo estilo simpático de ser. O Fusca permaneceu em linha por várias décadas até ser substituído em 1986 pelo Gol. No entanto, quase 10 anos depois, o então presidente da República, Itamar Franco, pediu à Volkswagen que voltasse a fabricar o Fusca. E foi o que a montadora fez. Sua segunda carreira durou até 1996, quando o lançamento da série Ouro marcou definitivamente o fim do Fusca aqui no Brasil. Em 1999, foi a vez do New Beetle chegar ao mercado brasileiro para a alegria de milhares de saudosistas. Do antigo Fusca, ele tinha apenas o design carismático. O carro usava plataforma e motorização 2.0 do Golf. Foram quase 10 anos por aqui, até a Volkswagen tirá-lo de linha. O novo Beetle, maior e com design renovado, chega ao nosso mercado no valor de R$80 mil. Este ano, o Dia Mundial do Fusca será comemorado simultaneamente por nada mais, nada menos que 95 clubes espalhados em mais de 14 países. Tá aí, o tradicional Fusca que virou lenda, mas se mostra cada dia mais moderno aí com esses novos lançamentos. E olha, o que está chegando é a tão esperada férias de julho. Todo mundo que estuda e trabalha, principalmente que consegue tirar um período de descanso nessa época, espera por ela. Porque, olha, pelo menos 60% dos brasileiros já querem programar uma viagem nesse período. O levantamento foi feito por uma empresa de classificados online. Vamos ver. As férias escolares são um convite para as famílias tirarem uns dias nessa metade do ano para descansar e curtir belas paisagens. As praias são o destino preferido dos entrevistados, com 57%. Já os locais com montanhas, onde é possível curtir um clima mais ameno, têm a preferência de 26%. Sobre os gastos nas férias, 53% responderam que pretendem investir entre R$ 500 e R$ 1.500 durante as viagens. A pesquisa aponta que 40% querem se hospedar em hotéis, 24% na casa de amigos ou familiares, 17% em casa própria, outros preferem alugar imóveis ou até mesmo ficar em albergues ou campings. A pesquisa foi feita com 5 mil internautas. Tá aí. E a gente vai encerrar esse jornal te dando um panorama geral das manifestações que acontecem agora em todo o Brasil. Belo Horizonte, onde ocorre o maior protesto com 20 mil pessoas indo em direção ao estádio do Mineirão. Eles pedem por lá justiça e também são contra a PEC 37. Temos ainda a manifestação na Avenida Paulista. Você vai ter detalhes sobre a manifestação aqui em São Paulo na nossa próxima edição. No Rio Grande do Sul, um bloqueio nesse momento fecha todos os acessos a uma ponte que liga o estado com a Argentina. Tem protesto também em Salvador, pedindo metrô na capital. E no Rio de Janeiro acontece um protesto pela paz na praia de Copacabana. Outras informações você vai ter daqui a pouco, às 7h30 da noite, onde nós vamos trazer uma cobertura completa de todos os protestos neste sábado. Obrigado pela companhia e um excelente dia para você.